por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Amém? Fala comigo. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Guarde bem isso. Eu quero começar com essa frase. Você e eu precisamos estar na posição. Você e eu precisamos estar na posição. Nós estamos vendo o mundo balançando. O mundo de cabeça para baixo. Eu amo ouvir minha filha, porque ela liga só para dar gargalhada comigo. E ela vira e fala, então mãe, a bomba está saindo lá, mas se sair aqui também, qual é o problema? Eu sei para onde eu vou. Gente, isso é maravilhoso. Você tem um filho e vai falar isso com você. Já falei isso aqui, mas eu não canso de dizer o que Deus faz na vida das pessoas. Não é só na minha. As histórias da nossa vida têm que ser contadas. A gente não vê aqui a história de Abigail à toa. Deus coloca as histórias para que a gente se posicione. E aí olha outra frase que ele me deu. Uma mulher, uma família muda o destino de uma nação. Dá para você pensar? Uma mulher, uma família, ela e o tio, muda o destino de uma nação. A gente pensa que precisa de muita coisa para poder mudar uma vida, a mudar uma família. Não, aqui muda uma nação. Quando você encontra 2 pessoas posicionadas numa família, não precisa mais do que isso. Um fortalece o outro, fortalece o outro. Você vê quando eu chego aqui, cadê seus filhos? Onde estão seus filhos? Traz eles, não pode vir em casa não. Ué, que história é essa? É família. Hoje nós temos que batalhar pela nossa família. E aí você pensa assim, mas eu estou na posição, pastora. E aí quando a gente acha que está na posição, não é verdade? A gente pensa que tudo vai dar certo. Ah, estou na posição, tudo vai dar certo para mim. Não é assim, pastor? Vai dar tudo bem. Ih, que maravilha, olha, agora sim, agora estou aqui. Não é assim? Vai dar tudo certo. Não quero te dizer que pode não dar tudo certo. Pelo contrário. O diabo, quando vê que você está posicionado, ele começa a se posicionar também. Eu quero que você guarde isso. Ninguém conversa agora não. Nós vamos estar atentos agora aqui, tá? Depois vocês falam outra coisa. Todo mundo sentadinho, bonitinho, para ouvir a palavra, tá? Depois a gente resolve outras coisas. Mas é fundamental agora a gente ver o que Deus está falando. Eu aprendi desse jeito desde criança. Quando Deus fala, não sou eu. Ninguém fala mais nada. É igual um presidente da república que estivesse aqui. Não é assim? Ninguém mexe, ninguém faz. É assim que a gente tem que fazer. Isso significa respeito à palavra de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Isso aí nós já falamos várias vezes. Ponto final. Isso é muito importante. E aí, o que eu quero colocar? Quero começar repetindo a frase, porque eu tenho essa tendência. Se alguém movimenta, eu esqueço o que eu estou falando. Então, cada um de um jeito. Mas nós vamos entender isso. E aí eu estava dizendo exatamente isso. Quando nós nos posicionamos, nós pensamos, está tudo certo. Agora vai dar tudo certo para mim. Ah, vai, eu estou obedecendo a Deus? É assim que a gente pensa? Eu estou obedecendo a Deus, estou fazendo o que Deus mandou, agora vai dar tudo certo para mim. Eu quero dizer que pode não dar tudo certo. E aí eu vou te contar só 2 histórias da minha vida que vale a pena você ouvir. Primeira delas, quando Deus me chamou para ir para uma igreja de Niterói, não vou dizer o nome, exatamente porque não quero que alguém pense, vai conjecturando um monte de coisa, não. Quando eu fui para aquela igreja, eu fui apaixonada por Deus naquele lugar. Nunca tinha visto uma igreja avivada daquele jeito. E aí quando eu fui para lá, a primeira coisa que eu vi, gostei tanto que eu falei, agora eu vou mais cedo, 1 hora só para orar. Agora eu vou 6 horas da manhã. E eu fui 6 horas da manhã durante não sei quanto tempo. Mas, num belo dia, eu estou sentada lá na igreja, na escola bíblica. Eu fui a primeira a chegar, antes das 7 da manhã, porque eu gostava de chegar para orar. Aí, quando eu olho, o pastor pega o microfone e ele fala lá da frente assim, quem é o dono do carro, placa tal, 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 tal? Quem já me conhece sabe, eu nunca sei o nome da placa do meu carro, mas eu sei mesmo. Aí, eu estava ajoelhada orando, continuei ajoelhada orando. Só vi quando uma mão veio no meu ombro e disse assim, ô Rita, o pastor já falou 3 vezes para tirar o carro de lá. Olha, aí quem quer tirar? Quem quiser tira, pô, o carro tem que sair. Aí eles olharam bem, isso deve ter uns 30 anos, gente, você imagina. Aí eu falei assim, pode tirar, qual é o problema? Quem tem que tirar o carro? Eu não sou eu que vou tirar. Não, Rita, está citando a placa lá da frente, é o seu carro.
Eu falei, o meu? Sim, ele disse que você ainda repetiu. Quando eu parei para ouvir, ele disse assim, você que está pensando que é dono da igreja, eu não acreditei, porque o pastor era meu amigo, viu? Se não fosse, até hoje ele veio. Ele virou e falou lá de pouco, você que está pensando que é dona da igreja, levanta de onde você está e vai lá agora, eu tiro o seu carro, você não pode fechar os outros no pátio da igreja. Eu levei um susto, eu falei, eu cheguei antes, não tinha ninguém no pátio, tem que ver quem está atrás ou na frente, mas as meninas, não vai lá, pastor, isso não, ninguém vai conseguir tirar os carros já está lá. Ele está dizendo, tipo, que enquanto a senhora não levantar daí, ele não vai parar de falar que a senhora tem que tirar o carro. Imagina que situação. Aí eu levantei meio tonta, que eu estava orando quietinha lá, e fui lá, tirei meu carro. Quando eu tirei, minha vontade, quem já me conhece já sabe o que eu queria fazer, né? Os homens que estão aí vão gostar dela. Minha vontade era dar um murro na cara dele. Eu falei, como um cara faz um negócio deste púlpito sem saber o que está fazendo? Deixa ele. Hoje a gente brinca sempre, a batata dele está assando. E aí, hoje ele é meu grande amigo. Sabe? Foi ele que me deu meu curso de teologia, viu? Bacharel, pagou tudo para mim, porque Deus faz assim, entendeu? Aprontou, eu brinco com ele até hoje. Tem que fazer alguma coisa. Foi ele que patrocinou minha ida ao Chile pela primeira vez, até hoje é meu grande amigo. Foi com ele, com o trabalho dele dos Estados Unidos, que eu fiz meu bacharel, meu doutorado em educação nos Estados Unidos, foi através dele. Então a gente vê como Deus faz. Quando eu me posiciono e não saio do meu lugar, venho o que é. Aquele homem disse aquilo, e quando eu fui tirar o carro, eu fui assim, Senhor, xingar não posso brigar com ele, que é meu pastor, o Senhor disse que eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar. O que eu vou fazer com esse cara, Senhor? Porque eu não vou sair daqui hoje e deixar isso por menos, isso não vai ficar desse jeito. Quem mandou você deixar o negócio desse acontecer? E foi tremendo. Eu falei isso, antes de ir embora, o Senhor marca o horário com ele, que ele vai ouvir, vai. O que ele vai ouvir, não sei, mas o Senhor prepara. Quando eu estou saindo da igreja, eu estava dentro do carro, quem é que vem e entra no carro, na minha frente? Ele. Ele foi dizer assim, ei, pastora, tudo bem com a senhora? Aliás, eu não era pastora. Tudo bem com a senhora? Rindo, brincando. Eu falei, então, né? Poderia estar tudo bem, né? Mas o Senhor conseguiu estragar a minha manhã. Ele falou comigo assim, é mesmo? Mas por quê? Eu só pedi para o senhor tirar o carro. Falei, pois é, porque da outra vez que eu quiser pedir para tirar o carro, se manda alguém para me falar, porque fui eu a primeira pessoa a parar no pátio. Cheguei aqui antes do senhor. Quando o senhor chegou, já estava aqui 1 hora orando. Então nunca mais faça isso comigo. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas comigo não. Porque se eu tiver o meu direito, o senhor não vai ficar sem ouvir. O senhor me perdoa, mas o senhor vai ouvir hoje, vai para casa com essa recadinha aí. Nunca mais faça isso comigo. Ele olhou, brincou e tornou a dizer, perdoa, pastor, perdoa, minha irmã, eu não vou fazer mais. E aí, quando eu fui para casa, que eu coloquei meu prato, domingo, você faz aquele prato bonitão, né? Doido para poder almoçar. Quando eu preparei o meu prato, uma voz disse assim, que tal tampar o seu prato? Eu falei, o quê, Jesus? Ah, não, já chega prontada lá comigo hoje. Eu não vou almoçar. Ele disse, não almoça. Tampa o seu prato, porque a comida que eu quero te dar é muito melhor do que essa. Não almoce. Dedique esse tempo mais em oração, porque os demônios, as crianças que estavam aqui ouviram, né, na nossa escola bíblica, os demônios lutaram contra você hoje, mas eu te chamei naquele lugar para te honrar. Eles é que não querem você ali, você vai ficar na posição, e é por isso que eu estou falando, não perdi o texto. E aí eu fui, tapei o prato, chorando, sabe, todo mundo na mesa, mãe, vai chorar por isso, mãe? Eu não estou chorando por tudo que o inimigo fez, sabe? É por tudo isso. Mas eu não quero almoçar. Mas por quê? Eu falei, porque Deus mandou jejuar. Ele disse que tem uma grande obra para fazer hoje ainda. E o diabo não vai roubar a minha bênção. Tapei o prato, fui para o meu quarto, dobrei o joelho e orei a tarde toda. Quando eu estou orando, eu vi aquela mesma voz dizendo assim, hoje à noite você prega no culto daquela igreja. Eu falei, Jesus, depois de tudo que aconteceu, não pode ser Deus. Aquela igreja, eu nunca tinha visto uma mulher pregar ali, era só os homens. Quando eu cheguei, já fui para lá assim, orando, sem pensar, falei, Senhor, o que é isso? Assim, você se prepara. Quando aquele homem, na hora do culto, foi pegar o microfone para pregar, na hora da palavra, ele para, eu estava lá no último banco.
Ele para e fala assim: irmã Rita, por favor, venha pregar, porque acabei de ouvir o Espírito Santo dizendo que a palavra não está comigo, está com a senhora. E nós queremos te honrar. Ali a minha vida mudou. Depois ainda tive um ataque. Eu sonhei. Eu começava a subir uma escada na frente da igreja, uma escada enorme. Quando eu começava a subir, vinha pessoas me jogando pedra de tudo quanto era lado. De maneira que eu só tinha tempo de fazer assim com a cabeça e as pedras batiam em volta, e eu conseguia subir até lá em cima, porque Deus me dizia assim: não pare. Venha o que vier, haja o que houver, como a gente está cantando. Suba a escada até o fim, porque você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida nesse lugar. E eu simplesmente acordei subindo com a maior dificuldade, mas chegando no topo da escada. Anos se passaram e eu continuei ali, com grandes lutas, grandes dificuldades. Mas para a glória de Deus eu pude ver Deus me honrando. Eu fui a primeira mulher consagrada ao pastorado naquela igreja. Meu marido também. Deus fez grandes coisas com a nossa família ali. E hoje, por que eu estou te contando isso? Porque esse foi o versículo que Deus me deu quando eu cheguei naquela igreja. Só que Deus trocou um pouquinho. Aqui está escrito: quem sabe se tratar o tempo como este, porque eu te trouxe a este lugar. Só que quando eu entrei naquele dia na igreja, pela primeira vez, aqueles dias que antecederam esse episódio do carro, eu ouvi uma voz assim: tratar o tempo como este, foi que eu te trouxe a este lugar. Eu falei: mas o versículo não é assim, eu fui procurar. O versículo diz: quem sabe se tratar o tempo como este, foi que eu te trouxe a este lugar. Só que o Espírito Santo me dizia: para você não é quem sabe, para você já é eu te trouxe neste lugar. E aí você vai ficar com Isaías, onde ele diz: o teu caminho será próspero. Quando Deus tem grandes planos para você num lugar, você pode ter certeza, o inferno vai se levantar. Não pensa você que você vai ficar ali bonitinho, que vai dar tudo certo. Não, pode dar tudo errado. Mas uma coisa eu quero voltar a lembrar você: mas aprenda a andar de cabeça erguida com um sorriso nos lábios. Aprenda a não parar de fazer o que é bom no lugar onde você for atacado. Porque nós sabemos que o inimigo vem para tentar nos destruir, mas nós ouvimos hoje aqui: maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. E a gente vê aqui 4 itens na vida de Esther. E eu hoje anotei aqui alguns deles. Mas eu quero te dizer ainda antes sobre uma mulher chamada, que nós vimos hoje. Mostrei para o Dima, eu já ouvi o vídeo 4 ou 5 vezes. Mas é uma mulher chamada Catherine Shackdan. Essa mulher, olha a bênção de ter a pessoa certa no lugar certo. Não sei se você parou para pensar. Quem foi o responsável de bombardear, de acabar com o Irã naquele dia, que veio mísseis de tudo quanto é lado? Eu queria que o Dimas falasse mais sobre isso, ele passou para mim. Porque eu encontrei o vídeo hoje e eu fiquei impressionada. Essa mulher foi quem revolucionou aquela madrugada ali. E aí você pensa: como assim? Eu quero que você chegue em casa. Eu mandei para Maria Eduarda, se você quiser o vídeo, pede a ela para enviar para vocês, porque vale a pena você ouvir todinho. Foi uma mulher que atacou o Irã. Foi uma mulher que planejou tudo. Se você sabia disso, passe para outras pessoas, porque uma coisa dessa a gente não pode ficar de boca fechada. A gente pensa que a gente precisa de muita coisa para fazer as coisas para Deus. Não, a Bíblia diz: com pouco faz a guerra. Só que tem uma coisa: nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Catherine Shackdan. Essa mulher judia, olha que coisa linda, psicóloga. Essa mulher francesa, 2 mestrados em Londres, poliglota, fala 5 idiomas. Eu queria achar ela, viu, pastor? Eu continuo pesquisando para poder te contar, né? Quero achar mais detalhes dela. Hoje eu passei o dia pesquisando sobre ela, mas foi só isso aqui que eu encontrei. Tá bom, né? Acho que tem que ter mais. E essa mulher, casada com um muçulmano, depois das brigas, das confusões todas, se separou do cara e ficou com os 2 filhos que estão parados na mão dela. Isso é um milagre. Os homens normalmente casam com as mulheres para não ficar com os filhos, mas os dela ficaram com ela. Mas essa mulher se posicionou. Eu quero dizer para você: se você não tem uma faculdade, você está perdendo tempo. Estude, faça uma faculdade. Ah, mas eu não posso, pastora. Tem pedagogia gratuita no estado do Rio, online. Então não tem ninguém que
desculpa para não fazer. Nós precisamos estudar, nós não sabemos o que Deus precisa de nós para amanhã. Nós não sabemos. Essa mulher, quando viu o que ela passou, que certamente foi uma calamidade com esse casamento com o muçulmano, ela se posiciona. E ela se levanta e estuda, e começa a ir para aqui e para ali. E eu achei tremenda a estratégia de guerra dessa mulher. Depois, se o Dimas lembrar, ele pode falar mais dela. Mas eu achei muito lindo. O que ela fez? A gente não presta muita atenção nisso. Mas ela fez amizade com os cabeças das nações. E ela ia para lá para bater papo, ia nas festas, sentava, batia papo com as mulheres, para conhecer os maridos. Ela conseguiu escrever, e os escritos dela foi parar na mão do cara que morreu agora do Irã. Como é que chama? O líder do Irã. Esse líder do Irã aí, que eu nunca guardo o nome. Esse cara, a mulher foi parar lá junto com ele, e o homem já estava aceitando ela e acreditando nela. Mas ela estava ali como espiã. Olha que coisa séria. E às vezes nós estamos num lugar e nós não percebemos o que está atrás. Nós não percebemos a falsidade, a inveja, o engano. E nós ficamos ali batendo papo como se tudo estivesse bem. Não, Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja transparente. Por quê? Porque nós vamos ter que dar conta da nossa vida dele. Quem lida comigo já sabe. Se eu não gosto de uma coisa, que eu vou falar. Não é? Não gostei, pastor. Não gostei disso. Não gostei. Essa é a nossa chamada. Mas também não vou te trair. Não vou chegar por detrás e falar mal de você. Porque isso é indigno. Essa mulher se posicionou e foi ela quem revolucionou o mundo agora. Não foi um homem. Não foi um exército do inimigo. Não, foi uma mulher. Agora, para você pensar. Uma mulher posicionada, ela muda uma nação. Ela restaura uma nação. Como também pode destruir nações inteiras, como o caso dessa mulher aqui. Eu creio que ela foi usada por Deus, viu? Não foi o diabo, não. Então, para mim, ela foi levantada por Deus para fazer alguma coisa. Por quê? Porque o Irã aprontava contra o povo de Deus. Se a gente parar para ouvir as histórias do Irã, não era brincadeira. O mundo islâmico tem feito coisas terríveis. Dia 11 de setembro, eu estava nos Estados Unidos por um sonho de uma irmã. Que ia acontecer algo ali que ia mudar o mundo. E a minha filha estava lá, eu falei, estou indo. Se vai acontecer algo lá que vai mudar o mundo, eu preciso estar junto dela. E eu fui. E o que eu vi dia 11 de setembro, eu gostaria que todo mundo visse. Para que a gente parasse de bater papo com qualquer pessoa. Para que a gente orasse e não deixasse nossos filhos caminhar de qualquer jeito. Nossos filhos não podem fazer amizade com qualquer pessoa. 1 João diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Ah, pastora, sabe, eu tenho uma amiguinha que é tão boa, tão mamona. Não, meu filho, é bíblico. Não tem como. A luz não combina com as trevas, a não ser que você queira alcançá-los para Jesus. Você já ganhou a sua amiga não crente, seu amigo não crente para Jesus? Se não, deixa ele lá se converter, depois você traz. Por quê? Porque a influência dele sobre a sua vida pode te destruir. Nós estamos vendo isso acontecendo. Quem é amigo do mundo, a Bíblia diz, é inimigo de Deus. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos parar para pensar. Essa mulher revoluciona o mundo em uma noite. Porque ela se posicionou. E muitas vezes nós não nos posicionamos. Nós sabemos que algo está errado, mas a gente fica de braço cruzado, sabe, né, pastor? Então, né? Não deu ainda, não dá. Esses dias alguém falou para mim, não comprei isso que eu não pude. Falei, você está comendo todo dia? A pessoa não gosta. Você almoça todo dia? Almoça. Você janta todo dia? Janta. Então você pode comprar suas vitaminas sim. É melhor do que você ficar doente. Mas as pessoas esquecem isso. A Bíblia diz, não tens por quê? Porque não pediste. Pediste não recebeste por quê? Porque pediste mal para esbanjar em coisas que Deus não mandou você gastar. Eu vi agora, era isso que eu queria falar, da bênção financeira que eu recebi. Acho que não sei se testemunhei para vocês. Mas a coisa mais linda, minha filha me liga e fala, mãe, compra remédio, compra o que tiver aí, porque está todo mundo falando aqui na Europa que pode acabar remédio, pode acabar isso, acabar aquilo. Ih, minha filha, se preocupe não, o meu está tudo guardado. Aí ela, guardado aonde, mãe? Guardado em algum lugar, é só eu orar que vai chegar até mim. Ela aguentou, está tudo lá, as fotos, tirei as fotos de tudo. Não levou uma semana, eu falei assim, olha aí, ela está falando que vai acabar comida, vai acabar isso. Como sofri na pandemia, que nada me faltou, agora de novo volto a te pedir. Pedi, graças a usar. Falei, Senhor, começa pelas minhas vitaminas. Está lá o áudio da minha amiga dos Estados Unidos. Ô Rita,
estou indo para o Brasil. O que você quer de presente? Falei, nem acredito nisso. E aí eu falei para ela, ele que levou, então traga vitamina para mim. Quando eu vi, ela trouxe 2 sacolas dessa altura, assim, já dei o dízimo para quem precisava, as minhas vitaminas, já fiz tudo que tinha que fazer. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho vitamina no mínimo para um ano. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, pedi, e dá-se-vos-á. Eu quero obedecer. Quando eu obedeço, está lá em Deuteronômio 28. As bênçãos de Deus são obrigadas a correr atrás de mim. Eu não preciso pedir nada a ninguém. O Senhor, ele diz que ele joga no nosso colo. Lucas 6:38. Glória a Deus. Lucas 6:38 diz, dai, guarde bem essa palavra, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será jogada onde? Quem lembra do resto? No seu colo. Não precisa pedir nada a ninguém. As pessoas vão ser obrigadas a jogar no seu colo. Lembrei da outra bênção financeira da semana, viu? Falei que eu tinha um monte de bênção da semana e tinha esquecido. Semana retrasada, eu falei que eu tinha assim, olha só, eu quero emagrecer, viu? O único jeito. Silvana já vai rir, já estou dizendo. Eu falei, o único jeito que teve, que eu emagreci o que eu queria da outra vez, foi um spa que eu ganhei de presente. Eu fui, perdi uns 5 quilos em uma semana. Acho que eu vou para o spa, não. É mesmo? Então vai pensando aí, meu preço, eu pensando, eu vou pensar em coisa nenhuma, menina. Você não me conhece, eu vou orar. E aí, Lucas 6:38. Aí paramos. Aí a Bíblia diz que até o inimigo ele é obrigado a te presentear quando Deus está contigo. Olha que maravilha. Aí eu fico impressionada. Da primeira vez foi assim. E agora, de novo, uma semana depois, uma pessoa me liga e fala assim, Rita, nós já tivemos grandes problemas e a gente morre. Eu falo assim, eu sei, Rita, mas você sabe, você fala assim de um jeito, sabe? Tem hora que eu não gosto de ouvir você falar. Eu falei, eu também, querido. Tem hora que eu não gosto de ouvir você falar. Tem hora que dá vontade de fazer fechar a boca, infeliz. Mas eu não consigo. Mas aí, é desse jeito. A Bíblia diz, como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Lá no provérbio do dia, hoje parece. E aí eu ouvi tudo que ela mandou no áudio, daqui a pouco ela falou, Rita, você topa uma coisa comigo? Eu falei, depende, pode falar o quê? Pede autorização ao seu marido. Eu falei, o quê? Eu vou para o spa. Eu vou para o spa semana que vem. E eu queria que você fosse comigo mês que vem. Vamos comigo, Rita? Eu falei, eu já tenho certeza que ele vai aceitar. Só pergunta se ele pode ir junto, porque eu não vou aceitar isso sem ele. Aí ela, pode sim, resolve com ele aí e me fala. Mas o seu está por minha conta. R$5.000. Para a glória de Deus. Eu não pago nada para mim. Eu tenho um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu sirvo ao Senhor de todo o coração, com tudo do meu melhor. E Ele não abre mão de me dar tudo do melhor dele. A Bíblia diz, não pede porque não pedis. Nós temos que pedir. Mas pedir para quê? Para fazer a obra de Deus. Os itens que eu queria anotar. Anota aí para você ver. O que trouxe vitória para Mardoqueu e para Esther? Alguns itens que nós não podemos perder no nosso dia a dia. Primeiro, obediência. A gente escuta falar que a mulher tem que ser submissa ao marido, não é assim? Que a mulher tem que submeter, que as pessoas têm que submeter ao chefe, ao patrão, ao pastor, à liderança. Tem sim. Mas aqui a gente vê que um homem também obedece a uma mulher. Por quê? Porque ele percebeu a unção de Deus na vida daquela menina que ele criou. Ele percebeu o chamado dela. Ele não obedeceu a uma menina sobrinha dele, não. Ele obedeceu porque ele percebeu que Deus tinha colocado Esther no lugar certo, na hora certa. E os dois andavam numa comunhão tão grande que Deus pôde fazer o que ele fez naquele lugar ali. E você vai vendo. Obediência. O segundo item, submissão. Ela era submissa a ele. Filhos são submissos aos pais aqui? Ou quando seu pai te dá uma ordem, fica, pai, vem. Tem disso aqui? Não, né? Eu espero que não tenha.
O filho que questiona os pais, ele está no caminho do pecado. E eles vão receber. Não tem jeito. Você olha aqui o que Mardoqueu fala para Esther. Você não quer ir não? Não quer fazer não? Não faça. A você e o seu povo vai morrer. Mas Deus de outro lugar vai levantar socorro para a nação de Israel. Se você não fizer, não tem problema. Se você não quer fazer não, pode fazer o que você quiser. Mas Deus vai trabalhar. E você não escapa. E é assim. A Bíblia diz que os filhos que desobedecem os pais podem morrer cedo. Filhos rebeldes, filhos mal criados, filhos que não respeitam o pai e mãe, podem morrer cedo. Isso é muito sério. Seu pai falou, não é nem virar o rosto, não é nem falar mais nada, acabou. Isso é importante, isso é obediência, isso é submissão. Terceiro item, humildade. Tanto ela era humilde, quanto o tio também era humilde para obedecer a sobrinha. Por isso, o povo de Deus teve vitória aqui. Quem sabe a sua família está esperando só esses itens na sua vida para poder te abençoar financeiramente, te abençoar nos relacionamentos, como meu marido tem falado. Tem que ser tratado os relacionamentos. Eu cheguei aqui com dor na coluna, na cervical, quando eu vi, estava a Georgina lá pegando uma coisa quente para colocar, colocou, em menos de 10 minutos eu já estava sem dor nenhuma. Gente, às vezes você fica esperando um monte de coisa. Você está vendo o outro precisando de alguma coisa, mas você fica quieto no seu canto, não faz nada. Quando você chegou diante de Deus, você é obrigado a ver o que está precisando para você arregaçar as mangas, como minha mãe falava. Arregaça as mangas e vai você trabalhar. Não fique esperando o outro, não. Não fique esperando o outro. Vai você se oferecer para o trabalho. Que coisa linda ver os nossos recém-convertidos trabalhando na igreja. Que maravilha! Cheguei no encontro de mulheres, fui recebida pela Evelyn no portão. E é assim que nós temos que ser. Nós somos chamados para uma missão. Nós não podemos ficar no canto, não. Nós temos que nos posicionar, nos levantarmos. Humildade é isso. Alguém chamou a atenção, abaixa a cabeça e deixa Deus fazer. Eu não me defendo de nada, mas de nada. Por quê? Porque é sempre assim que Deus faz comigo. O Senhor, Ele trabalha, diz a Bíblia, para aqueles que nele esperam. Não é para aquele que murmura, não é para aquele que é mal criado, que é respondão, que é atrevido. Que isso, abaixa a cabeça. Era assim, foi assim que eu aprendi, abaixa a cabeça. Quer falar comigo? Você tem tudo comigo, mas abaixa a cabeça. Não vai falar de qualquer maneira comigo. Minhas filhas foram criadas assim desde pequena, eu ensinei. Por isso hoje são cabeça nas nações. Ninguém chama a atenção delas para nada, graças a Deus. Elas sabem como vai se comportar em cada lugar. Outro item, quebrantamento. Eu preciso ser quebrantada diante de Deus e diante dos homens. Diante dos homens. Filhos que estão aqui, orem pelo casamento de vocês. Deus tem me incomodado a orar pelos casamentos dos jovens. Você precisa pedir a Deus, não uma namorada, não um namorado, mas o eleito, a eleita de Deus para você. Porque o casamento é uma bênção. Mas quando? Quando você casa com a pessoa que Deus escolheu para você. Já contei aqui, mas Deus já está mandando repetir o propósito da minha filha. A minha mais velha apareceu um menino para namorar com ela. Quando ele chegou, ela falou, posso levar em casa? Ele disse que gosta dos namorados vir em casa. Ele falou, pode, meu filho, pode fazer em casa. Vai sim. Ele entrou pela porta da sala, Deus disse, vai no banheiro e levanta a mão. Porque do jeito que ele levantou, ele vai embora. Não é ele a pessoa. Gente, que maravilha. Eu fui pro banheiro e só fiz assim, em nome de Jesus, Senhor, se não é ele, se não é ele, se não é ele, manda ele embora agora. E já tinha recebido ele com um sorriso nos lábios. Mas entrei pro banheiro e fiz isso. Quando eu saio do banheiro, falei, meu filho, cadê o menino? Era aniversário dela, sala cheia. Mamãe, do jeito que ele entrou, ele foi embora. Ele disse que esqueceu um negócio e foi embora. Falei, que maravilha, minha filha, deixa ele então, né? Deixa ele. Desde aquele dia, nunca mais o menino falou com ela. E ela casou muito bem casada com a pessoa que Deus escolheu, graças a Deus. Então, isso é fundamental. Quebrantamento para ouvir a voz de Deus, não questionar nada. Quebrantamento para ouvir os pais, ouvir os mais velhos, assim que você é honrado. Quinto item, amar a Deus e ao próximo. Mardoqueu aprendeu a colocar a nação de Israel no coração dele. Ele não estava lutando por uma guerra dele, mas ele estava lutando por um propósito. Quais são as suas guerras? Por que você está lutando? Quando você está na posição e luta por aquilo que Deus te mandou lutar, você pode ter certeza que a vitória é nossa. A
vitória é sua. Você vai prosperar em todo e qualquer lugar, porque até o ímpio vai ter que abaixar a cabeça e te abençoar, porque Deus é Deus. Nessa noite eu queria que você pensasse nisso. Essa mulher posicionada em Israel, fazendo amizade com os cabeças do mundo todo, com um único objetivo: destruir, acabar com aquele povo que estava ensinando uma religião falsa, que estava destruindo as famílias, destruindo os casamentos, ensinando doutrinas falsas para derrubar as famílias. Você já pensou como nós, a presença de Deus, podemos fazer tantas coisas? Aquela mulher que depois do casamento destruído, ao invés dela querer casar com outra pessoa, não, eu vou correr para salvar o povo, porque a maioria nem sabia o que estava acontecendo. Mas aquela mulher sabia muito bem o que ela passou na mão de um povo, de um homem muçulmano. Hoje eu quero que você pense: Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui na terra à toa nem por acaso. O dia que Deus me falou que era minha filha que ia ganhar o pai para Jesus, eu não deixei ela ter sossego mais. Aí volto para Isaías 62. Não dê descanso ao Senhor enquanto você não vê a sua família levantada como objeto de louvor na terra. Você precisa orar dia e noite, como diz Atos 12. E a igreja orava continuamente. E Pedro foi liberto. E Pedro foi liberto. Pedro foi liberto. Nós oramos todos os dias, eu e o Dimas, pela nossa família, que a gente coloca: Senhor, a família da Thelma e a família do meu marido, meu primeiro marido. Nós queremos todos eles para Jesus. E ontem eu tive a grata alegria de ver a sobrinha do sobrinho entrando lá e me adicionando. Me aceita aí. Eu olhei quem era. Era filha do sobrinho dele. Uma menina que eu nem sabia mais, não conheço, se eu ver, não conheço. Mas Deus soprou no coração dela, no meu coração. Então hoje eu quero que você pense nisso. A sua oração contínua pode trazer toda a família. Semana passada teve o irmão da Thelma lá em casa, não foi? Ele estava caminhando. A Dimas falou: pode deixar que eu vou lá atender, ele já vai embora. Ele já vai embora, ele disse: só veio pegar um documento. Eu falei: não. Esse é a caminhada. Deus disse: volta lá e põe ele na posição. Cheguei e perguntei: olha só, vou colocar um café para vocês, mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Se a sua irmã estivesse aqui em casa agora, o que você acha que ela diria para você? Ele olhou para mim já chorando e disse para mim: ela diria para poder eu voltar para Deus rápido. Falei: e agora? O que você acha que eu vou dizer para você? Se você quiser vir aqui, você pode vir, mas toda vez que você vier, você vai ouvir a mesma coisa, até que você tome uma posição e vá para uma igreja e sirva ao seu Deus, porque sua irmã não orou a vida toda para você hoje ficar desse jeito aí, não. Você vai voltar para Deus, tá? E toda vez que você vier aqui, se ainda não acontecer isso, eu vou continuar falando, porque aqui em casa eu sei que Deus fala. Por quem você está lutando? Não dê descanso à pessoa. Continue falando para ela que Deus quer resgatar a vida dela. Continue dizendo, a gente sempre fala: eu não quero sozinho, vamos junto. E a gente tem visto como Deus tem abençoado a nossa vida e a nossa casa. Hoje eu quero dizer: não aceite vir sozinho para a igreja ou sozinha para a igreja sem a sua família. Se posicione, vá atrás, vai lá, Rayane, chame sua mãe, chame suas tias, suas irmãs. Vai chamando. Ah, mas já chamei, não veio. Continue chamando. Eu sempre digo: você não sabe qual semente vai prosperar, como diz Eclesiastes 11. Se essa ou aquela, ou se ambas igualmente juntas. Deus quer restaurar famílias inteiras, nações inteiras. Eu estive em El Salvador. E o que mais me impressionou, sabe o quê? Alguém me perguntar: de que igreja a senhora é? Onde é que é a igreja da senhora? Quando eu virei assim: a senhora sabia que o prefeito de São Gonçalo está imitando o El Salvador? Eu falei: é mesmo? Não sabia não. Em que? Me fala aí que eu não conheço nada da política de São Gonçalo. E a pessoa sentou do meu lado e colocou tudo que o prefeito de São Gonçalo está copiando El Salvador. Olha que maravilha. Gente, é muito lindo isso, não é? Hoje eu quero que você pense nisso. Pessoas no mundo, estão sendo copiadas por coisas boas. Se alguém tivesse que seguir você, que imitar você, em que as pessoas hoje te imitariam? Esther se posicionou, Mardoqueu se posicionou, e uma nação foi salva para a glória de Deus. Não tenha medo de nada, avança e faz a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos
ficar de pé, mano. Quero uma oração. É muito tremendo esse vídeo que a Rita citou. E essa palavra que foi liberada aos nossos corações nessa noite. Às vezes a gente olha e parece que a causa é impossível. Não tem jeito, o que eu vou fazer? A palavra de Deus diz assim: leva os meus olhos para o monte, e olhe me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele criou os céus, a terra, Ele criou você. E Ele sempre está pronto para estender as mãos. Se você está aqui nessa noite, de repente você está passando aí por uma causa difícil de resolver, eu quero dizer para você: tem solução, tem saída, tem escape, tem livramento. Deus quer fazer além daquilo que você imagina ou pensou. Feche os teus olhos com fé agora e faz uma oração simples para Deus. Socorro, Senhor, estende as tuas mãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, ó Deus, sobre as causas impossíveis, coisas que ninguém pode resolver por mim, mas o Senhor pode. Ouse com a sua fé nessa noite. E eu duvido. Eu costumo falar para as pessoas: olha, 3 meses, começa a orar, em 3 meses você vai ver o que Deus vai fazer. Não é orar hoje e esquecer amanhã. Hoje a gente falava na escola bíblica: leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, todas as horas que você lembrar do assunto, ore. A gente ora pela família o dia todo. Eu acabo de orar pelos filhos, daqui a pouco estou vendo, meia hora depois a Rita está orando pelos filhos novamente. Eu falo: concordo. Daqui a pouco sou eu de novo, ela concorda. Em todo o tempo. A Bíblia diz: orai sem cessar, o tempo todo. Filhos, orem pelos seus pais. Mulheres, orem pelos seus maridos. Orem pelos seus filhos. Você quer ver mudança? Estabeleça uma vida de oração. Eu duvido que você se arrependa de separar minutos da sua vida para falar com Deus a respeito daquilo que você está vivendo e daquilo que você está precisando. Sabe o que é mais incrível ainda? Que Deus fala: pedir. Ele manda você pedir. Peça de novo, outra vez, incomode com as suas orações, enche o céu com as suas orações, porque Deus quer responder logo. Quando Daniel orou, Deus respondeu, mas a resposta demorou a chegar. Está demorando para você? Fica ali, firme nesse propósito, e você vai ver o que vai acontecer. Deus vai te surpreender. Creia nisso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora, junto com a Tua igreja, colocar as nossas causas no Teu altar e tomar posse da resposta que o Senhor já enviou. Porque antes mesmo, Pai, que os nossos pensamentos fossem formados na nossa mente, o Senhor já conhecia. O Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. Sabe aquilo que nós precisamos, Pai, e sabe os limites que nós estabelecemos para a nossa fé. Mas nessa noite rompemos em fé, Pai, e profetizamos que vai acontecer, as portas vão se abrir, ó Deus, e nós vamos entrar nessa promessa, porque o Senhor é Deus de já, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que faz, e é nas Tuas mãos eu coloco a igreja, eu coloco o Teu povo, assim como o Senhor deu livramento ali, ó Deus, quando Esther jejuou, e juntos eles oraram, e o Senhor enviou aquilo que eles precisavam. Toda a nação foi abençoada. Assim também nós pedimos: abençoa a nossa família, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa o nosso estado, abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você crê, mano?
Só mais um minutinho. Amém, queridos? Nós vamos levantar um clamor agora pela vida do Theo. Ele foi entubado, mas nós cremos que nosso Deus, Ele é poderoso para fazer milagre. Amém? O Theo é filho de um amigo do Ronald, a pedido da Mariene. Nós vamos estar orando agora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nesse momento, Pai, colocar a vida do Theo diante do Senhor. Pai, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, Pai, por nome e sobrenome. Então que nesse momento, Pai, o Senhor possa entrar com a tua boa mão, Pai, com a tua providência nesse hospital. Senhor, usa ali os médicos, Pai, de uma forma especial para que possa, Pai, tratar do Theo de uma forma diferenciada, Pai, porque nós como igreja estamos levantando agora um clamor, porque, Pai, quando Pedro estava preso, Senhor, a igreja orou e ali ele foi liberto. Deus, em nome de Jesus, que nesse momento, ó Pai, o Theo, a tua família e todo aquele, ó Pai, que o conhece, Pai, seja agora tocado e visitado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar toda a história, como nós já vimos aqui muitas histórias serem mudadas, porque o Senhor operou o milagre. Então nós cremos e colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria estar convidando também aqui a Silvana, né? O Diácono Eduardo, a Diaconisa Rosimar e o Vitor. Claudinha, por favor, vem representá-lo. Amém? E também vamos orar por eles, aniversário e aniversário de casamento. E antes de orar pelos visitantes, eu queria estar também agradecendo a Deus pela vida do Márcio e sua filha Isa, que está ali nos visitando nessa noite, e o Patrick e a sua esposa Laís, amém? Está nos visitando nessa noite também. O que a igreja tem para dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, por sempre, amém. Amém? Então nós vamos orar agora para essa equipe que está aqui na frente, né? Casamento, aniversário, Claudinha representando o Vitor. Senhor, estende sua mão para cá, querido. Senhor, nós queremos colocar a vida da Silvana diante do Senhor. Pai, tua filha agora no dia 30 está completando mais um ano de vida. Que a doce presença do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Pai, em tudo que ela colocar as suas mãos, que ela possa prosperar. Em tudo como a tua filha tem feito, o Senhor tem visto, Pai, o desempenho, a alegria da tua filha, então que o Senhor possa surpreendê-la a cada dia, a cada manhã. Deus, assim colocamos também a vida do Diácono Eduardo, da Diaconisa Rosimar, também completando, Senhor, mais um ano de casamento. Deus, continue abençoando a união dos teus filhos, continue, Pai, operando milagres e maravilhas, Pai, porque o Senhor, somente o Senhor sabe, Pai, o momento ao qual eles estão vivendo, mas o Senhor é aquele que nos surpreende. Então surpreenda os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Assim colocamos também a vida do Vitor, Senhor, diante do Senhor. Eu não sei nesse momento aonde ele se encontra, mas sua mãe está aqui, Pai, de pé, batalhando, lutando, para que ele também possa estar aqui nesse mesmo propósito, buscando ao Senhor, não somente o Vitor, mas o Tiago e o George, seu esposo. Deus, assim nós oramos